Boa noite a todos os irmãos, todos que também estão nos acompanhando ali pelo Facebook. Agora a gente vai estar meditando mais uma vez na Palavra de Deus. As crianças vão ter o momento delas ali também, no culto infantil. Já peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de Juízes, no capítulo 8, onde nós vamos dar continuidade ali no nosso estudo do livro de Juízes e também dando continuidade do nosso estudo aqui sobre Gideão, onde nós paramos aqui. E hoje nós vamos meditar sobre esse triunfo, do triunfo ao fracasso. E foi exatamente o que aconteceu na vida de Gideão. Mas antes disso, uma verdade: nós fracassamos e somos fracassados. Quantas vezes você já decepcionou alguém, ou quantas vezes você já foi decepcionado por alguém? Talvez um herói, né? Me lembro até hoje, né? Não foi muito tempo, né? Mas eu gosto de assistir filme. Eu fiquei decepcionado no último filme dos Vingadores Ultimato com o herói do Thor. Quando eu vi ele barrigudo daquele jeito, eu fiquei, não pode ser, né, o Thor. Talvez eu fiquei mais parecido com ele um pouco ali, né? Mas eu fiquei decepcionado com ele, como pode, né? O Thor, né, ficar barrigudo e desanimado desse jeito, né? Mas talvez algum candidato que você votou nas últimas eleições e que talvez, né, iria dar você depositou certa confiança nele e você de repente viu que não foi tão bom assim quanto você julga, né? Principalmente agora, nessa época da pandemia, você acha que determinado governador, o presidente ou o prefeito do seu município não agiu de forma exata e você ficou decepcionado com ele, para você fracassou, talvez para ele fracassou para você. Talvez amigos com quem você conviva, você já fracassou, você já decepcionou algum amigo seu. Algum amigo que tinha uma expectativa sua e você fracassou com ele. Você, às vezes, cometeu alguma coisa, uma ofensa contra ele, e você o decepcionou. Mas, às vezes, esse amigo também já te causou uma decepção, um fracasso. Você já fracassou com outras pessoas também. Talvez os seus próprios pais, filhos, irmãos, membros da sua família. E falando aqui no ambiente, talvez, conjugal, quantas vezes o seu cônjuge já fracassou, já decepcionou com você e você já também decepcionou o seu cônjuge? Quantas vezes você já decepcionou o seu próprio filho? Quantas vezes o seu filho às vezes te decepcionou também em alguns momentos da vida? No ambiente de igreja, talvez algum irmão em Cristo, né? Você viu um potencial nele, mas ele cometeu alguma coisa que deixou você deceptiva do pastor, né, da sua igreja, e de repente ele fracassou com você. Fato é que isso não é apenas um problema dos nossos dias atuais. Isso já é um problema desde a queda do mundo. Adão fracassou e ele terminou sendo expulso do lugar mais lindo que alguém já viveu. Foi expulso do jardim do Éden. Moisés, o grande libertador, ele também fracassou. Ele conduziu a nação inteira para um lugar que ele mesmo não pôde viver, ele não pôde entrar. Davi, aquele garoto frágil, pastorzinho de ovelhas, que fez tombar um gigante, né, e quando ele se tornou rei, ele se tombou diante de uma mulher, Batseba. Elias, o grande profeta de Deus, que fez cair fogo do céu, diante de 430, se não me engano, sacerdotes de Baal, mais os de Aserá ali também, sucumbiu. Um dia depois ele sucumbiu e fugiu deprimido em busca de um suicídio por causa de uma mulher. Fato é que nós somos seres humanos, somos de carne e osso e carregamos em nós a nossa natureza pecaminosa, não somos perfeitos e por mais que tentemos caminhar bem, nós vamos fracassar em algum momento da vida, nós vamos decepcionar alguém, nós vamos fracassar alguém e nós vamos ser fracassados, vamos ser decepcionados por outras pessoas também. E a grande pergunta que fica é: o que fazer quando eu fracasso? Ou o que fazer quando outros fracassam? Ou talvez
indo um pouco mais profundamente, o fracasso humano, o meu fracasso, o fracasso do meu líder, o fracasso humano vai impedir a ação de Deus, o fracasso do homem vai impedir de Deus dar continuidade no seu plano. Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder aqui na meditação do livro de hoje, de Juízes, capítulo 8, e nós vamos aprender que Deus mantém a sua palavra em libertar, apesar do fracasso do seu líder. Deus, ele mantém a sua palavra em libertar, apesar do fracasso do seu líder. E nosso primeiro passo nós vamos ver aqui é que Gideão fracassou como o libertador. Nós vimos aqui o progresso da vida de Gideão e os jarros na mão, mas que a certa sabedoria de Gideão ali também, né, de liderar como que ele iria usar essas armas, o recurso que ele tinha para poder derrotar o exército midianita foi espetacular. E nós podemos dizer assim, né? Gideão, primeiro, o povo começa a abandonar a fé durante a vida, durante a liderança do juiz e não depois dela. Normalmente nós vemos que o juiz viveu, a terra teve paz durante 40 anos, durante alguns anos ali, e depois que o juiz morreu, mais uma vez eles fazem aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Mas nós vemos algo diferente aqui com Gideão. O povo ele já começa a abandonar a fé durante a vida de Gideão e por causa de Gideão. E o segundo ponto aqui é que nós vemos agora, começamos a ver profundas falhas morais até também na liderança do próprio juiz. Nós acompanhamos ali Otoniel, Eude, Débora, Baraque. Nós vemos ali que eles não têm, tirando ali um pouco da fé e da desconfiança de Baraque, né? É o único defeito que nós podemos ver dele ali. Mas nós vemos líderes que são exemplos para o povo. Mas nós começamos a ver agora que no próprio líder, agora juiz, Gideão, nós começamos a ver que ele mesmo tem algumas falhas na sua liderança como juiz. Me acompanhe na leitura de Juízes, no capítulo 8, e nós vamos ler aqui alguns versos, não todo ele agora, tá? Diz o seguinte: os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? Só um detalhe aqui, no capítulo 7, né, depois que Gideão ele toca as trombetas ali, os jarros, né? Os exércitos midianitas se põem em fuga, né? E a tribo de Efraim, que não havia sido convocada por Gideão anteriormente, eles capturam 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb, o matam e levam até Gideão. E agora eles estão prestando contas, né, para Gideão, né? Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhe respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei essa fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens
que portavam espada tinham sido mortos. Até aqui a gente tem uma noção do tamanho do exército, né, de Midian. É mais de 120 mil homens. Né? Versículo 11. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jequibeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Porque deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Até aqui por enquanto. Nós vemos aqui então esse fracasso, o começo do fracasso de Gideão. Queria começar por esse segundo ponto aqui. Existem profundas falhas na liderança do próprio juiz. Em primeiro lugar, nós encontramos no texto aqui que Gideão ele age com parcialidade. Por que Gideão ele foi tão diplomático com Efraim e tão duro com as cidades de Sucote e Peniel? Efraim era uma das tribos de Israel, Sucote e Peniel eram cidades ali, e além de tudo isso nós vemos o próprio juiz oprimindo o seu próprio povo. Mas fato é porque para uma tribo, Efraim, ele age de uma certa forma, com toda a diplomacia e tudo mais. E porque com Peniel e Sucote ele age de forma tão dura, tão cruel até com eles ali? Será que foi por mera diplomacia que ele agiu assim com Efraim? Ou porque ele não tinha tanta força para enfrentar os efraimitas? A tribo de Efraim vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça ali com o próximo juiz Jefté. E há um conflito ali, uma guerra civil, né, entre os homens de Jefté e a tribo de Efraim. Foi uma pedrinha no sapato ali de fato. Eles ficaram raivosos porque não foram convocados por Gideão. Gideão poderia ter muito bem respondido, afinal de contas Deus havia reduzido o próprio exército dele para mostrar que a glória da vitória seria de Deus e não de Gideão e dos seus homens, mas ele agiu com uma certa diplomacia ali e tal, né? Elogiou até a conquista dos homens de Efraim por ter derrotado os príncipes, né? Capturado os príncipes, mas por que com Sucote e Peniel ele não agiu da mesma forma, com diplomacia? Porque talvez a gente entre aqui no segundo erro, porque Gideão queria o reconhecimento pelo seu próprio feito. Ele acha que ele merece a admiração e a honra pelo que ele fez. E parece que a sua ira contra Sucote e Peniel mostra que ele espera receber glórias desses moradores daquela cidade por suas próprias realizações. E quando eles chegam ali, ele espera, a expectativa, né, de Gideão com os habitantes dessas duas cidades poxa, eu estou perseguindo os midianitas, estou livrando Israel, olha o eu, né? Eu estou livrando Israel do poder dos midianitas, eu tive uma vitória espetacular ali com apenas 300 homens, estou perseguindo um exército imenso, não tem mais do que obrigação vocês me darem um pouco de pão e água para eu continuar perseguindo. Ele quer ainda a sua recompensa, não estou tirando o crédito e o mérito
dos habitantes de Sucote e Peniel não custava nada eles darem um pouco de pão e água para Gideão e os seus homens. Afinal de contas, um pouco de temor havia no coração deles. Afinal de contas, se eu ajudar Gideão e os seus homens, e lá na frente, Midian vencê-los, nós seremos traidores. E eles virão aqui e acabarão conosco. Mas Gideão é alguém do seu próprio povo. Gideão é aquele pelo qual Deus falou com ele: você vai liderar, mas a vitória é minha. Eu vou entregar nas suas mãos. Mas ele quer a glória para si. E quando os homens dessas duas cidades zombam de Gideão, mas não está nas suas mãos ainda Zeba e Zalmuna, a gente não vai dar. Quando você voltar com eles, tiver terminado a sua batalha, a gente oferece pão e água para vocês. Parece que Gideão esqueceu da lição dos 300. Ele esqueceu que a glória pela vitória, o reconhecimento e a glória pela vitória é de Deus e não dele. Terceiro lugar, nós vemos aqui que Gideão, ele age por vingança também. A motivação dele matar Zeba e Zalmuna é porque Zeba e Zalmuna havia matado os irmãos de Gideão. Quando ele captura Zeba e Zalmuna, ele faz o questionamento: quem são aqueles homens que vocês mataram? E é que nem você, né? Tinha um porte de um príncipe, né? E o que Gideão fala? Eu juro que se vocês não tivessem matado os meus irmãos, eu pouparia a vida de vocês. O que motivou essa perseguição incansável e cruel contra Zeba e Zalmuna foi o desejo por uma vingança pessoal. A perseguição não foi motivada pelo desejo de completar a libertação de Deus, mas sim por um desejo pessoal de vingança. Ele levou para o lado pessoal a coisa. E na nossa continuação aqui do texto bíblico, nós vemos mais uma falha extremamente grave aqui de Gideão. Vamos continuar aqui no versículo 22, que diz assim: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. E eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e a sua família. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os havia livrado das mãos dos seus inimigos ao redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Mais um ponto negativo aqui, uma falha na liderança do próprio juiz, foi que ele agiu de uma forma hipócrita. Depois da sua grande vitória, os israelitas fazem um pedido a Gideão:
reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Em primeiro lugar, aqui o povo entendeu tudo errado. E talvez Gideão contribuiu para isso também. Não foi Gideão, foi Deus. Capítulo 7, versículo 2. Eu vou reduzir o seu exército, porque é muita gente, e eu não quero que o povo leve a glória que pertence a mim. A glória por eu ter entregue, a glória pela derrota dos midianitas é minha, e não é do exército de vocês. O povo entende tudo errado. Reine sobre nós, porque você nos libertou dos midianitas. E Gideão, de certa forma, nos surpreende com a resposta, dizendo: eu não vou reinar sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. O que Gideão diz, de certa forma aqui, de forma acertada, né? E apesar das suas falhas, né? Apesar da falha mesmo do próprio líder, às vezes ele pode falar coisas certas. Diz que até um relógio parado marca a hora certa 2 vezes no dia. E foi o que aconteceu com Gideão. A resposta dele: não vou reinar sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês, foi espetacular. O que o Gideão quis dizer aqui para os israelitas é: vocês não precisam de um rei. O que vocês precisam fazer é se submeterem ao rei que vocês já têm, que é o Senhor. Vocês não precisam de um novo rei. Deus é o rei de vocês. O que vocês precisam fazer é se submeter a esse rei. Mas, irônica e tragicamente, Gideão, na prática, contradiz tudo o que ele disse até agora. Ele falou de forma espetacular, mas na prática ele contradiz tudo o que ele acabou de falar. Ele se recusa a ser rei, porque ele entende que essa posição de honra pertence a Deus, somente a Ele, mas ele se apropria da honra de um rei. Gideão rejeita em palavras, mas agora vive o que ele rejeitou na prática. Em primeiro lugar, ele diz: eu não vou ser rei, mas eu quero uma coisa. Me dê uma recompensa. Ele pede recompensas de rei. Ele pediu para que cada um desse uma parte do despojo deles, da batalha. E de boa vontade eles deram, afinal Gideão era o cara. Ele é o líder que libertou o povo de Israel. Ele rejeita ser rei, mas ele quer a recompensa de um rei. Em segundo lugar, Gideão ele tem o harém de um rei. Não que isso seja permitido, o próprio Deus já havia advertido lá em Deuteronômio, previsto que a nação de Israel já teria um rei, mas esse rei não deveria acumular muito ouro e nem ter muitas mulheres. E parece que todos os reis que houveram em Israel pecaram nisso, principalmente Salomão, o homem mais sábio do mundo, mais rico do mundo e que teve mais mulheres do que todos os outros reis e caiu no pecado da idolatria. Gideão, ele não quer ser o rei, mas ele quer agir como rei, ele quer ter um harém, como todos os reis da época tinham. Fala aqui que ele tinha muitas mulheres e ele teve 70 filhos. Eu com 4 já estou doido, mas ele teve 70 filhos, mas não porque ele tinha uma única mulher, porque ele tinha várias mulheres e várias concubinas, o que Deus havia proibido, inclusive para o próprio rei. E o que mais chama a atenção aqui também, ainda no próprio versículo 30, Gideão, dentre os muitos filhos que ele tem um filho que se chama Abimeleque. Qual que é o problema do nome Abimeleque? Eu não colocaria o nome do meu filho, mas sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. Abi, meu pai. Meleque, rei. Meu pai é rei. Ele diz: eu não vou ser rei de vocês, Deus é o rei. Mas ele tem um filho e diz: meu pai é rei. O que ele acabou de rejeitar na palavra, ele vive na prática. Ele quer recompensa de rei, ele quer ter as glórias do rei, ele quer ter um harém de um rei, ele põe o nome do filho dele: meu pai é rei. Ele age de forma hipócrita aqui. Isso demonstra e conclui aqui também o fracasso de Gideão. Aquele que começou, beleza,
eu sou o menor, minha tribo é menor, quem sou eu? E Deus trabalha na vida dele e usa a vida dele para libertar o povo de Israel. E o capítulo 7 é espetacular de Juízes. Mas chega o capítulo 8, o que nós esperávamos tanto de Gideão. Nossa, que decepção. Eu esperava tanto por ele, mas que decepção. Ele fracassou. E o outro problema que nós encontramos aqui também é que o povo, ele mesmo, começa a abandonar a fé durante a liderança de Gideão. Nós vimos aqui as falhas na liderança do juiz. Agora, voltando àquele primeiro ponto de algo inédito que acontece aqui, Gideão é o primeiro juiz que ele mesmo estabelece a idolatria no povo de Israel. É uma idolatria diferente, porque ainda no capítulo 8, fala que logo após a morte de Gideão, eles voltaram a fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Eles voltam a servir os velhos deuses que eles serviam anteriormente. Mas o que Gideão impõe aqui de uma nova idolatria, talvez não seria inicialmente uma intenção dele fazer isso. Aquele objeto que ele criou com os despojos, uma capa, né, sacerdotal, parecido com um manto, onde algumas pessoas põem ali aquele manto em volta dos seus santos ali, muito parecido com aquilo, e um colete sacerdotal era usado na cidade lá não me lembro agora exatamente a cidade que o tabernáculo estava, fugiu da memória agora, mas onde estava o tabernáculo, onde estava o sumo sacerdote, tinha ali o colete sacerdotal, onde ele consultava a vontade do Senhor. Agora é interessante, aquele homem que pediu tanto para descobrir a vontade de Deus, tantos testes que fizeram agora com aquele despojo, ele faz um colete sacerdotal, para quê talvez? Para consultar ali a vontade de Deus? Talvez a intenção dele não fosse que aquilo fosse um objeto de idolatria, mas o texto diz que aquele objeto foi tropeço para o povo de Israel e foi tropeço para o próprio Gideão, porque aquele objeto foi a causa deles se prostituírem em adoração àquele objeto. A prática, talvez, de se prostituir não é, talvez, literalmente ali, relações sexuais ilícitas, mas como nós já vimos no começo de Juízes, todo pecado contra Deus é o pecado de adultério, é o pecado de prostituição, porque você está sendo infiel ao Deus que te salvou, que te libertou, que te comprou, que te resgatou e que fez uma aliança com você. Assim como um cônjuge é infiel com o outro, e isso é adultério, uma prostituição, todo o nosso pecado contra Deus, qualquer pecado que for, é pecado de prostituição. Se a gente, como a gente viu nas primeiras mensagens, se a gente tivesse noção de que todo pecado contra Deus é uma prostituição, é um pecado de adultério, você pensaria 2, 3 vezes antes de pecar contra Deus. Mas às vezes a gente acha que é só um pecadinho, né? Não vai dar nada, né? Mas aquele objeto foi a causa de tropeço para Gideão. E é irônico que Gideão, aquele que destruiu o altar de Baal, e lá em Ofra, agora ele substitua aquele altar por um objeto de adoração idólatra. E no final da história de Gideão, parece que apesar da libertação, da opressão contra os midianitas ter sido resolvida, mas houve pouquíssimo ou quase nada de progresso espiritual na vida do povo de Israel. Espiritualmente, o povo não progrediu praticamente em nada. Israel encontrou alívio da opressão, mas o povo não reconheceu o Senhor como seu Salvador e seu Rei. Apesar do livramento, o espírito idólatra ainda estava bem vivo na vida dos israelitas. E parece, a gente não vai entrar no capítulo 9 de Juízes, que na verdade Abimeleque, é o capítulo que fala de Abimeleque, ele está longe de ser um juiz, muito mais ali para ser e a grande pergunta, o fracasso humano irá impedir a ação de Deus? Apesar de Gideão ter fracassado, nós podemos encontrar graça aqui nesse texto. O fracasso de Gideão, o fracasso do povo de Israel, impediu que Deus agisse? A resposta é não. A
resposta é que Deus mantém a sua palavra em libertar o povo de Israel, apesar do fracasso do seu próprio líder. Apesar das trevas, nós encontramos até agora, apesar de só ver a parte negativa aqui agora do texto, quero convidar você a ver uma luzinha no fim do túnel e contemplar alguns vislumbres da graça de Deus no mundo cercado de trevas, habitado por pessoas que fracassam e nos desapontam o tempo todo. Deus mantém a sua palavra em libertar, e o primeiro ponto aqui que nós encontramos é que Israel de fato é liberto dos midianitas. Lá no versículo 28 do capítulo 8, assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. De fato, Deus libertou o povo de Israel da opressão dos midianitas. Deus havia falado desde o capítulo 6, no capítulo 7, eu vou entregar Midian nas tuas mãos, eu vou libertar Israel do povo de Midian. E de fato, Deus liberta o povo de Israel, apesar de Gideão. Segundo ponto, a terra desfruta de paz. Ainda no versículo 28, fala assim, que durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Isso é graça. Durante 40 anos, durante toda a vida de Gideão, nenhum outro povo invadiu o povo de Israel e o oprimiu, apesar do fracasso do próprio líder e do próprio povo de Israel de se prostituir naquela colete sacerdotal que Gideão fez. Israel desfruta de paz. Obviamente, é claro que essa paz aqui é só uma paz física. Eles estão livres de uma opressão física. Eles estão livres de uma opressão econômica, como que eles estavam sofrendo ali dos midianitas. Não havia paz espiritual, porque eles estavam ainda longe do Senhor. Mas ainda, em certo sentido, eles desfrutam de paz. Lembra? Desde o começo do estudo do livro de Juízes, à medida que os juízes avançam, nós não só vemos a qualidade do juiz caindo, mas nós começamos a ver também algumas falhas no caráter do próprio juiz e falhas que acontecem por causa do pecado do povo. É um ciclo decadente de falhas. Eles estão cada vez mais se afundando no poço, cada vez mais. Eles desfrutam de paz, mas não é uma paz verdadeira. Até Débora, eles desfrutam de uma paz verdadeira. Uma paz física e uma paz espiritual também. E sabe o que mais chama atenção? Nós vemos a graça de Deus aqui nesse texto. É que no capítulo, no final, a partir do versículo 29, o texto se refere a Gideão como Jerubaal. Aquele que Baal dispute com ele. Isso que é mais interessante. Porque isso, de certa forma, nos lembra que Gideão, ele foi instrumento do Senhor em seu ataque contínuo contra o baalismo, contra a idolatria. Qual foi a primeira missão que Deus havia dado? Derrube o altar de Baal do quintal do seu pai e sacrifique ali a mim, faça um altar para mim ali. Os moradores da cidade se revoltam contra Gideão, querem matá-lo, mas o próprio pai de Baal, o dono do altar, ele intervém na situação e fala, não, que Baal dispute com ele, porque foi Baal que foi afrontado por Gideão. Se Baal de fato é Deus, ele vai ir atrás de Gideão. Então, a partir de então, começaram a chamar Gideão de Jerubaal, que significa que Baal lute com ele. Interessantemente, que no capítulo 7, tirando o primeiro versículo, mas no capítulo 7 e na boa parte do capítulo 8, nós só encontramos o nome de Gideão como Gideão. Mas olha que interessante, no final do versículo 29 fala, Jerubaal, filho de Joás, retirou-se, foi para casa onde ficou morando. Pula para o versículo 32. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada, foi sepultado no túmulo de seu pai Joás em Ofra dos Abiezrita. O retorno de Gideão de Jerubaal para casa como um herói conquistador, a sua vida sendo vivida a uma idade muito avançada, como o texto diz aqui, que Gideão viveu ainda muitos anos.
o próprio sepultamento no túmulo do seu próprio pai destaca a fraqueza do Deus cananeu, que nunca contendeu com aquele que profanou o seu altar. Isso é graça, irmãos. Que Baal dispute com ele. Baal não contendeu com Gideão, com Jerubaal. Durante toda a vida de Gideão, ele não se levantou contra Gideão, porque Baal não é Deus. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Baal não existe. Israel deveria enxergar isso de forma muito clara. Aquele que profanou o altar de Baal não contendeu contra ele, não disputou contra Gideão, mas ficou calado, ficou mudo, e só voltou à ativa porque depois da morte de Gideão, eles se voltaram a adorar os Baalins. Isso é graça. Isso mostra que a promessa de Deus em libertar Israel por meio de Gideão era uma promessa incondicional. Nada dependia de Gideão. Apesar do fracasso de Gideão, apesar do fracasso do povo, Deus os liberta da opressão. Isso é graça. Da mesma forma, Deus mantém a sua palavra em nos libertar, em nos salvar também, apesar dos nossos fracassos. A promessa de Deus em nos salvar, ela é incondicional. Você nada faz para se salvar e você nada faz para se manter como salvo. A única cooperação que nós fazemos é confiar no nosso libertador. Nós aprendemos que Deus age, Deus é por nós, Deus age em nós, Deus age por meio de nós, apesar de nós. Nossos fracassos, o fracasso do homem, não é impedimento para a ação de Deus. Isso não significa que nós não vamos ter consequências pelos nossos pecados e pelos nossos fracassos. Gideão teve consequências, o povo de Israel teve consequências. Eles se prostituíram, eles não desfrutaram de uma paz verdadeira, mas Deus os libertou. Apesar do fracasso do seu líder, apesar do fracasso do povo, isso não foi impedido, eles sofreram consequências por isso. Deus os salvou, Deus os libertou. Isso é graça e misericórdia na prática. Isso nos lembra que quando nós fracassamos, nós não podemos esquecer que somos salvos pela graça. O que acontece se eu fracassar com alguém? Lembre-se, você é salvo pela graça de Deus, apesar de você. Porém, a gente tem que se lembrar muito mais dessa verdade quando nós somos bem-sucedidos. O que aconteceu com Gideão? Quando ele estava no auge, os midianitas ali, o exército imenso, fugindo diante de 300 homens. Parece que aquilo subiu na cabeça dele. E eu posso dizer para os irmãos que a maior provação na vida é quando você está tendo sucesso na vida. Não é quando você está no fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, você se lembra de Deus e você busca a Deus. Porque você não tem mais nada, acabou os seus recursos. Porque se tivesse, você ainda não buscaria a Deus. Mas quando você está no fundo do poço, e às vezes Deus permite que isso aconteça, para que a gente possa clamar a Ele, é o que acontece com o povo de Israel. A opressão ali é permitida por Deus para que eles sintam na pele e o sofrimento físico leva eles a clamar ao Senhor. Mas é quando nós somos bem-sucedidos, quando estamos bem, quer seja financeiramente, quer seja na nossa carreira profissional, porque a gente se esquece de Deus. A gente fala, eu cheguei aqui pela minha própria força, pela minha própria capacidade, e às vezes você vai agir igual Gideão. Você vai dizer, é tudo Deus, mas você vai agir como se fosse por você mesmo. Você vai agir da mesma forma como ele. Nós devemos nos lembrar tanto dos nossos fracassos, mas principalmente dos sucessos da vida, que somos salvos pela graça de Deus,
apesar de nós mesmos. E o que nós aprendemos também é o que Paulo escreve lá em 2 Timóteo 2, capítulo 13. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a graça, essa esperança do Evangelho. Se nós somos infiéis, Deus ele vai permanecer fiel, porque de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo e a sua palavra. Nós somos salvos pela graça. Você não faz nada para você ser salvo. E você não faz nada para se manter salvo. E apesar do seu fracasso, apesar do meu pecado, Deus ele ainda é fiel e mantém a sua palavra, dizendo: você vai chegar lá, porque não depende de você, depende de mim, e a glória é minha, não é sua. E a boa notícia para nós hoje, Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor. Quando? Éramos bonzinhos, éramos os melhores, éramos perfeitos? Não. Quando ainda éramos pecadores. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus, apesar dos nossos fracassos. E não tem... Pode chamar Letícia? E não tem melhor forma de nós entendermos isso e aplicarmos isso, refletirmos na graça de Deus, do que por meio da ceia do Senhor, onde nós relembramos aqui, mais uma vez, que não depende de nós, não é pela nossa força, não é pela minha habilidade, mas apesar de mim, apesar dos meus pecados, Cristo, ele deu a sua vida para nos resgatar. Cristo, ele deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos libertar de fato. Diferentemente do juiz Gideão e dos outros juízes, diferentemente das pessoas que nós muitas vezes nos espelhamos, Jesus Cristo, ele foi o juiz, ele foi o libertador perfeito. Ele não fracassou. E ainda assim ele dá a sua vida para que nós pudéssemos ser livres e pudéssemos desfrutar de uma paz verdadeira, uma paz completa. Vamos orar? Nosso Deus,